Olá, quero compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que está em Jonas capítulo 1, de 1 ao 3, que diz o seguinte: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Estava aqui perguntando ao Senhor o que ele gostaria que eu compartilhasse. Já faz algum tempo que eu não tenho compartilhado o vídeo. E o Senhor trouxe ao meu coração a palavra fugir. E automaticamente os meus pensamentos, eles se reportaram ao profeta Jonas, que tem a fama aí do profeta fujão. E vemos aqui nessa pequena introdução desse livro que a palavra do Senhor veio a Jonas e deu um direcionamento para ele. Porém, em vez dele se levantar e ir rumo à missão que lhe foi confiada, ele tão somente fugiu da presença do Senhor. Ele se levantou, porém foi para uma outra direção. E analisando aqui o profético, nós sabemos que todas as vezes que falamos no ministério profético, no ministério em que o Senhor levanta os seus profetas de gerações a gerações, ele não é um chamado muito confortável, ele não é um chamado que agrada a muitos, porém, ele é necessário, porque o profético é aquele que traz o direcionamento, é aquele que alinha ou traz uma palavra para que haja um alinhamento do coração do homem ao coração de Deus. E nem sempre isso é visto de uma forma bondosa ou de uma forma amigável. E aí, então, há todo um agravo diante de algumas resistências que o profético ele enfrenta. E eu acredito que Jonas, dentro desse chamado, dentro dessa incumbência que lhe foi passada, talvez não acreditasse que o povo haveria realmente de ouvi-lo, mas ele foge, e fugir nem sempre é a solução, porque o chamado, quando você se coloca na posição daquele que é chamado pelo Senhor, o chamado ele traz algumas dores que nós não queremos passar. Nós não gostaríamos de passar, mas é necessário, porque o próprio Jesus, ele enfrentou resistências, ele enfrentou acusações, ele enfrentou situações que não foram confortáveis a ele. Mas ele não desistiu, ele obedeceu, ele se manteve fiel à sua missão. E a palavra para nós, a palavra para mim, a palavra para você, é que nós não venhamos a fugir da missão que nos foi confiada. É difícil? Sim. Não é muito fácil. Mas nós temos um Deus que habita em nós e que nos capacita a cumprirmos até o final. Temos o Espírito Santo que nos consola, nos conforta, nos guarda, o Espírito Santo que nos guia, e é Ele que vai nos auxiliar nessa jornada do chamado. Então, se você tem um chamado que da parte de Deus já foi direcionado a você, eu quero te incentivar. Mantenha o foco, não desista, não fuja, não se deixe atemorizar ou ficar espantado, porque nós temos um alvo, e esse alvo é cumprirmos
os desígnios de Deus através da nossa vida. Ele precisa de homens e mulheres corajosos para cumprir o chamado pelo qual ele estabeleceu e ele convocou. Então não faça como Jonas. Ele teve grandes agravos. E entre sofrer alguns agravos debaixo de uma direção de Deus e sofrer outros agravos dentro da nossa direção, tem toda a diferença. Porque quando estamos no propósito de Deus, passamos aquela situação e é como se não passássemos. E assim nós vamos galgando níveis maiores em Deus e vencendo todos os nossos limites. Quando eu chegava ao culto de domingo, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Toda batalha, toda luta traz em si algo que vai te levar a superar os seus limites humanos. Então, não se acovarde. Você está no seu limite? Eu já passei várias situações que eu estava no meu limite. Mas em todas elas, quando eu olho para trás, eu falo, o Senhor estava comigo. Então, ultrapasse os seus limites. Não limite aquilo que Deus já disse para você que aconteceria. Porque quando nós olhamos para o Senhor, nós somos agraciados pela sua presença. E assim então podemos cumprir o que nos foi confiado. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra e que você possa ter sido edificado para a honra, glória e louvor do Senhor. Um abraço.